Vamos lá, meus caros, tudo bem? E aí, encerrando o período joanino, né? O período de 1808 até 1821. Conforme eu falei para vocês, dia 23 de abril de 1821, ali é a data que Dom João VI vai deixar o Brasil. Já mencionando todas aquelas mudanças que ocorreram no período anterior. A situação em Portugal não estava muito boa, né? Ali a Revolução Liberal do Porto, a convocação da reunião das Cortes, e tudo isso sendo feito de uma forma ali correndo. Dom João VI, ele vai tentar permanecer no Brasil o máximo de tempo possível. O que deixa bem claro ali que Dom João VI, de fato, não queria voltar para Portugal. Ele volta a contragosto, né? Como que foi seus últimos passos? Nós temos aqui que falar da falência do Banco do Brasil, pois Dom João VI deu um limpa no caixa do Banco do Brasil. Você vai me perguntar, professor, são nos impostos? Não, no caixa mesmo, no dinheiro depositado das pessoas. Todo mundo perdeu tudo. Como assim a falência? Zerou o caixa do Banco do Brasil e levou todo o dinheiro que estava lá para Portugal. Mas professor, mas esse dinheiro não pertence às pessoas? Lembra que eu falei para vocês que não existe direito de propriedade no Brasil? Tudo que está no território brasileiro pertence a Portugal, assim como o caixa do Banco do Brasil. Tudo foi para Portugal. Limpou-se tudo. Então, automaticamente, nós temos uma coisa a falar: o Brasil está quebrado. O Brasil foi à falência. Por outro lado, aqui nós temos a recomendação de Dom João VI a Dom Pedro. Qual é? Filho, se tiveres que fazer, se tiveres que haver a independência deste país, faça você mesmo. O que ele está falando? Não deixe que nenhum destes degenerados a faça. Não deixe uma revolta popular fazer a independência. Por quê? Porque senão ele corre risco até de ser morto, o próprio Dom Pedro, ou ali também tudo aquilo que era de posse de portugueses que estavam vivendo no Brasil e da própria coroa portuguesa, vai tudo por água abaixo. Como mesmo ali havia um receio muito grande da própria situação do que havia ocorrido na independência do Haiti. E os movimentos de independência da América Espanhola estavam muito vivos nesse momento e muito forte. As nações estavam se encaminhando para a sua independência na América Espanhola, algumas já haviam conseguido, e uma forte participação popular. Porém, essa participação tinha manipulação dos criollos. Porém, em alguns lugares, ali foi atendido os pedidos populares ali de alguns membros da sociedade. Então nós temos que ficar atentos com isso. E a situação que já deixou bem clara é que faça você a independência e mantenha a organização elitista no poder. É isso que Dom João VI está falando para Dom Pedro I. Faça você mesmo. Seja o herói das coisas. Nós vamos falar agora do período da regência de Dom Pedro no Brasil. Olha, o termo falar Dom Pedro ou Dom Pedro I é a partir do momento que ele declara independência, mas no Brasil a gente tem uma situação de generalizar aí. No caso ali, Pedro vai ser somente chamado de Dom Pedro I, porque é o primeiro imperador do Brasil, porque nós iniciamos lá com a independência o Império. Então esse é o ponto importantíssimo aí para nós. Bom, de 1821 a 1822, especificamente podemos dizer ali que foi do dia 23 de abril de 1821 até o dia 7 de setembro de 1822. Bom, nós temos aqui o fato que nós temos que mencionar de mais importante, a reunião das Cortes, né? Os deputados do Nordeste foram para Portugal participar da reunião das Cortes e qual era a opinião deles? Eles queriam a independência do Brasil de imediato, inclusive são os primeiros a chegar e ficam extremamente assustados com a reunião, pois a reunião havia começado sem a presença dos brasileiros e os portugueses já tinham tomado algumas decisões. E uma delas ali era que o Brasil já haveria na situação de retornar à situação de colônia.
E isso espanta os nordestinos, que vão brigar de forma bem infusiva e falando: não, não, isso está errado. Pouco tempo depois chega ali o pessoal das regiões de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles declaram o apoio a Dom Pedro I, desde que o Brasil não retorne à situação de colônia. Porém, ao encontrar os nordestinos que já estavam embarcando de volta para o Brasil, os nordestinos tinham abandonado a reunião e estavam muito bravos com a situação. Os paulistas continuam tentando bater, mas ali os deputados portugueses eram irrefutáveis. Eles queriam mesmo que o Brasil voltasse à situação de colônia, eles não queriam uma autonomia para o Brasil. Inclusive os nordestinos haviam chegado: vamos ficar então como colônia, não quer independência? Então vamos dar autonomia às províncias do Brasil, vamos deixá-las autônomas para negociar. E isso Portugal não queria também, queria manter a situação do pacto colonial. Aí o pessoal foi às estribeiras, né? No caso, aí os paulistas, porque como assim fala os paulistas e os mineiros e os fluminenses, né? Não vai ser muito difícil você encontrar o nome cariocas, fluminenses, porque está a província do Rio de Janeiro. Nesse momento todo havia chegado o pessoal do Rio Grande do Sul. E o Sul, eles apoiavam o Brasil na manutenção na condição de reino, mas também não queria que fosse colônia. Olha, se o Brasil não é reino, ele não tem que voltar ao pacto colonial. E aí, mais uma vez, a exigência da autonomia das províncias. Porém, já é levantado nesta reunião o risco do Brasil ele acabar virando várias repúblicas independentes, pois era isso que estava ocorrendo com a América Espanhola. E esta situação estava influenciando ali no pensamento, né, muito se dizia os portugueses, ali nos brasileiros, de possíveis repúblicas independentes existirem ali no Brasil. E ali a preservação da unidade nacional seria extremamente importante. Mas eles queriam autonomia, e é lógico que queriam autonomia para poder negociar com o mercado externo e não ter mais. Eles haviam experimentado, a elite brasileira, a negociação com o exterior sem o pacto colonial. As relações com a Inglaterra eram muito importantes e havia ganhado muito dinheiro. Portugal quer retornar ao pacto colonial para receber ali os impostos fruto das negociações brasileiras com o exterior, fazendo com que as suas mercadorias passassem por Lisboa. Essa é uma situação que os brasileiros não queriam mais. Além disso, queriam ali vender e negociar com o mundo afora. Então você tem toda uma relação econômica. O pessoal do Sul volta também e ali eles, através de cartas, viagens, comunicações, se reúnem e montam o Partido Brasileiro. Bom, não era um partido como nós conhecemos hoje, com estatuto, com documento, nem nada. Isso não era. Isso era um partido. Como assim? Partido. Partido, a palavra vem de parte. Qual parte que nós somos? A parte que defende o Brasil como uma autonomia. Esse era o único ponto de consenso desses indivíduos. Inclusive, é o único ponto de consenso deles em Portugal, que era, eles não queriam voltar a ser colônia. E agora eles têm um partido defendendo a autonomia. Só que não tinha estatuto, não tinha nada. Eram homens que reuniam em bares, botecos, em casas de diversão masculina, assim dizendo, e trocavam ideias sobre política. E a decisão deles, que eles tomaram nessa época, era referente às cartas, que é o famoso episódio das cartas. O que define ali? Que quando chegassem as cartas para Dom Pedro I no porto, ali no Rio de Janeiro, né, ou em outros portos do Brasil, o que ocorreria? Eles teriam um agente que pegaria essas cartas de Dom Pedro, abriria a carta, leria a carta. Se fosse uma carta falando para Dom Pedro I voltar para Portugal, pois essa era um posicionamento dos deputados portugueses, inclusive quando os brasileiros estavam lá, que é um dos motivos dos grandes atritos nessas reuniões, né? Eles iriam, o Partido Brasileiro, escrever uma carta solicitando para Dom Pedro ficar, né? Uma das coisas interessantes é que a independência do Brasil ela é construída em cima da quebra do sigilo de correspondência. Então fique bem claro essa situação. Então o episódio das cartas vão ocorrendo. Chegava uma carta:
volta Dom Pedro, aí vem, chega outra, fica Dom Pedro. Até que chegamos ao episódio do dia 9 de janeiro de 1822. No dia 9 de janeiro de 1822, nós temos uma carta que foi escrita pelo Partido Brasileiro solicitando ali para Dom Pedro ficar no Brasil. Essa carta, no seu verso, ela tinha assinatura de vários membros ali do Partido Brasileiro, em que eles colocavam ali atrás o seu nome e a localidade. A ideia era mostrar para Dom Pedro que não era apenas alguns poucos membros que queria que ele ficasse, mas era todo o Brasil. Então, essa carta ela viajou por várias áreas do Brasil. Queremos que você fique, queremos que você nos governe. Por isso, lá no dia 9, Dom Pedro I vai declarar o seu famoso dia do fico. Se é para o bem da nação, eis que digo ao povo que fico. E ficou no Brasil. No dia 13 de maio de 1822, ficou conhecido como o dia do Cumpra-se. Havia chegado uma carta ali com recomendações a Dom Pedro I de leis portuguesas que deveriam ser implantadas imediatamente no Brasil. E essa carta, mais uma vez, falava para ele voltar a Portugal. E aí ele ficou muito bravo com a situação e ele disse o seguinte, que não aceitaria a autoridade ali sobre a sua cabeça e que não quer responder aquilo não. E aí ele vai dizer o seguinte, o Brasil não vai cumprir essas ordens que vocês querem aqui não. E eu vou falar mais. Só vai valer alguma lei portuguesa no Brasil se eu quiser. E cumpra-se isso. Então, o fato do dia do cumpra-se é dizer o seguinte, que ele se declara como o grande chefe ali no Brasil. Sendo o grande chefe de que tudo que saia de Portugal tem que passar pelo crivo dele. Tanto é que ali os membros, ali os brasileiros, vão declarar Dom Pedro I como o protetor do Brasil, o homem, o protetor vitalício que protege o território brasileiro. Em junho de 1822, Dom Pedro convoca uma Assembleia Constituinte, com membros ali do Partido Brasileiro. Alguns historiadores dizem o seguinte, que a partir desse momento, podemos falar que o Brasil já estava independente, pois você convoca para escrever uma Constituição. O que é uma Constituição? O conjunto de leis e direitos da nação brasileira, do povo brasileiro, que vai reger a partir da cultura deste povo, teoricamente. Então, se o povo está escrevendo um documento que vai valer como as leis dele, o Brasil, ali no caso, já estaria. Porém, nós não podemos considerar essa data. Por quê, professor? Porque nós temos o dia da independência, que é o dia 7 de setembro de 1822, que foi o dia que havia chegado uma carta falando para Dom Pedro voltar para Portugal. Os membros do Partido Brasileiro foram levar essa carta, a carta estava aberta ali, né? Olha, eles leram a carta, Dom Pedro, para o senhor voltar. E aí ele vai dar o grito da independência, após retornar de uma noite linda, maravilhosa, de amores, com a dona Domitila, a Duquesa de Santos, né? A independência do Brasil foi declarado no processo ali de uma traição da esposa, em que Dom Pedro I recebe uma carta rompendo o sigilo ali de correspondência por brasileiros entregue a ele. Então, a corrupção está no seio da formação do Brasil. Adorei falar esse tipo de coisa. Dia 7 de setembro de 1822 ocorre aqui a independência do Brasil. Próxima aula nossa, nós iremos começar a falar do primeiro reinado e agora o Império do Brasil. Meus caros e ilustres alunos, até mais!